Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória, que Cristo Jesus, o qual intercede diante do Pai, guarde e abençoe a cada um de vocês. E, meus irmãos, caso vocês ainda não se inscreveram no canal, então se inscrevam e também ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos, ok? Bom, como cristãos e de uma maneira especial como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que não apenas Cristo é o Messias, o enviado de Deus o Pai, mas também cremos que ao ser ele rejeitado pelo seu povo escolhido, Israel, após a data de 34 depois de Cristo, aquela nação não mais seria reconhecida como a detentora das verdades que deveriam ser encaminhadas ao restante do mundo. E esse nosso ponto de vista é baseado primeiramente em Daniel, capítulo 8, versículo 14, pois ali é dito que após 2.300 tardes e manhãs, ou seja, após 2.300 anos, o santuário celestial seria purificado. E no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, o anjo volta para explicar essa longa profecia ao profeta, ajudando-o a compreender que o Messias, Jesus Cristo, seria ungido após 463 anos, a partir da data em que o rei Artaxerxes autorizasse a reconstrução de Jerusalém e também do templo. E exatamente após 463 anos, Jesus foi batizado por João Batista e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e o Pai declarou dos altos céus que Jesus era o seu Filho amado em quem ele se alegrava. E, continuando a sua explicação, o anjo diz ao profeta Daniel que na metade da última semana profética, ou seja, 466 anos e meio após o decreto de Artaxerxes, o Messias seria morto e firmaria uma aliança com muitos. Contudo, o anjo disse que 70 semanas, ou seja, 490 anos, seriam estabelecidos para que o povo escolhido reconhecesse a Cristo como um enviado de Deus. Mas 3 anos e meio após a ressurreição de Cristo, terminava então o tempo da nação judaica. E, como vemos no relato bíblico, o povo não aceitou a Cristo, pois ao completar-se as 70 semanas, eles mataram Estevão, confirmando assim a sua rejeição como nação e como o próprio Jesus disse, eis que a vossa casa ficará desabitada. Lucas 13, versículo 35. Bom, embora nós acreditamos que a nação judaica deixou de ser a escolhida como um povo representante de Deus sobre a terra, não temos dúvida alguma de que todo israelita pode ser individualmente salvo. E por mais que cremos que Deus ainda fará uma grande obra nos últimos dias, chamando os israelitas a fazerem parte daqueles que proclamarão a vigência da santa lei de Deus, não concordamos que Israel, como nação, estará no centro das atenções do cristianismo nos últimos dias, pelo fato de que também entendemos que as 7 igrejas do Apocalipse tratam-se de 7 períodos do cristianismo até a volta de Jesus. E o 7º período, a igreja em Laodiceia, nada tem a ver com o reerguimento espiritual de Israel, mas está ligada com a explanação da obra do Senhor Jesus no santuário celestial. E não é e nem será o Israel literal que apresenta ou apresentará a Jesus na obra de juízo investigativo no santuário celestial, mas sim o movimento adventista do sétimo dia, o qual se denomina hoje uma igreja que foi formada por cristãos de várias denominações que compreenderam a profecia de Daniel capítulo 8, versículo 14. E meus irmãos, nós também sabemos que Jesus não apenas disse que a casa de Israel ficaria vazia, mas ele também disse que não restaria pedra sobre pedra daquele templo, o qual indicava a presença de Deus com aquela nação, conforme nós vemos em Mateus 24, versículo 2. E como confirmação da sentença a qual Jesus havia profetizado, no ano 70 da nossa era cristã, os exércitos romanos, comandados pelo general Tito, invadiram Jerusalém e destruíram o templo. E de acordo com historiadores da época, e também conforme está registrado no Espírito de Profecia, as palavras dos sacerdotes e também do povo em meio àquela tragédia eram: Icabode, foi-se a glória. Pois bem, a glória foi-se de Israel porque eles rejeitaram o verdadeiro Messias. Contudo, depois de um estudo exaustivo dos detalhes em torno do óleo usado para ungir o sumo sacerdote e também os reis de Israel,
o sinédrio judaico está se preparando para ungir o suposto Messias da casa de Davi, o qual eles acreditam que, quando vier, governará fisicamente sobre a casa de Israel. Veja, esse anúncio foi feito pelo Rabino Hillel Weiss, que é o porta-voz do Sinédrio, e ele também disse que o templo e o serviço do templo beneficiarão a todas as nações. E em seguida, ele falou que, para que o serviço do templo retorne à nação de Israel, deve-se então começar uma observância às leis pertinentes à terra, as quais incluem as leis da pureza ritual. E para isso acontecer, ele afirmou que as nações devem passar a observar as 7 leis de Noé, que, de acordo com a tradição judaica, foram ordenadas a Noé e a sua família após o dilúvio como regra para toda a humanidade. E concluindo o seu sermão, o rabino disse que eles estão entrando no tempo em que os preparativos para o templo estão quase completos e que agora é a hora das pessoas agirem para mostrar se farão parte do templo ou se enfrentarão o reaparecimento da casa de Deus em Jerusalém. Bom, meus amigos, a maioria das religiões estão esperando uma espécie de Messias. Os islâmicos acreditam que Alá enviará Mahdi, que encherá o mundo de justiça. Os israelitas acreditam que Deus enviará o Messias, que reinará sobre a casa de Davi. Os hindus esperam que Kalki, que segundo eles combaterá a serpente apocalíptica e obterá a vitória final sobre o mal na terra. Já os budistas acreditam que virá outro Buda para ajudar os homens a estabelecer um reino ideal de justiça e paz. E os que estão ligados ao movimento da Nova Era também acreditam na vinda do Maitreya, o Cristo cósmico, que desde 1998, ao aparecer em Nairobi para milhares de cristãos, tem enganado muitos ao redor do mundo. E na verdade, todo bom entendedor da Bíblia sabe muito bem que o inimigo das almas foi quem apareceu lá em Nairobi, no Quênia. E está escrito. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículos 23 a 27. Bom, uma rápida olhada na igreja e também no mundo nos diz que não está muito distante o tempo em que Satanás e os seus agentes aparecerão como enviados de luz às nações. E diz o Espírito de Profecia: o próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz mediante a agência do Espiritismo. Operarão prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. O Grande Conflito, página 588. Veja, embora o foco do Grande Conflito final se centralizará no cristianismo, certamente as entidades satânicas providenciarão meios para trazer as demais religiões a olharem ao cristianismo com bons olhos e, ao mesmo tempo, ele também levará os cristãos nominais a olharem as religiões sob um novo prisma. E, com relação à construção de um novo templo em Jerusalém, embora nós sabemos que o último versículo de Daniel, capítulo 11, nos leva para um aspecto mais espiritual do conflito entre o rei do norte e o rei do sul, não devemos, contudo, descartar completamente a hipótese de que realmente um templo em Jerusalém terá alguma participação nas cenas finais da história desse nosso mundo. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. E se esse conteúdo teve relevância para vocês, então deixe o seu like e também faça um comentário para ajudar na divulgação desse vídeo, ok? Então, um grande abraço a todos vocês e que o Espírito Santo permaneça sobre cada um de vocês.